Olá pessoal, como você está? Eu desejo que você esteja bem. Você que está entrando aí para assistir esse vídeo. Eu sou o pastor Jefferson Amaral e nesse canal é um canal destinado para a gente fazer meditações, reflexões, trazer mensagens de Deus para o seu coração. No final desse vídeo, dessa mensagem, eu quero orar por você, para você ser abençoado através da palavra de Deus. Antes disso, eu queria pedir a você para você se inscrever nesse canal, ativando aí as notificações dos sininhos, para você receber todo dia uma mensagem de fé, de esperança, de motivação, uma mensagem para te levantar, para que você continue vivendo sobre a face dessa terra. Amém? Eu quero ler a palavra do Senhor hoje com você, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 20, que diz assim: Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou, e depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Eu queria te fazer uma pergunta. Como você costuma reagir quando a notícia ruim chega para você? Quando você costuma reagir quando as coisas não estão indo da forma que você planejou? Como você costuma reagir quando as coisas dão errado na vida? A história de Davi, nesse contexto do capítulo 12 de 2 Samuel, nos narra que ele teve um problema muito sério. O primeiro filho dele com Batseba, a Bíblia diz que Deus falou para ele que essa criança não iria viver, fruto do pecado dele com Batseba, que foi um adultério que Davi cometeu. E aí então, no desenrolar da história, o profeta Natan chega e repreende Davi, depois de um ano aproximadamente que Davi havia cometido esse pecado, né? A criança nasce e Deus então diz que essa criança não iria viver. A partir de então, Davi começou um processo de consagração, de jejum, oração, buscando a Deus para que a criança vivesse. E acredito eu que nesse tempo Davi estava totalmente arrependido do seu pecado, daquilo que ele havia feito, porque quando Natan chega até ele, antes de dar a notícia, Davi, depois que recebe a notícia, ele fala assim: pequei. E Davi assume a responsabilidade do seu ato. Muito importante a gente assumir as responsabilidades do nosso ato e saber que toda ação nossa vai trazer uma consequência. Davi então, ele consegue agora levantar-se diante dessa situação tão difícil. A primeira coisa que a gente leu aqui foi que Davi se levantou. A nossa reação diante as notícias ruins da vida é: se levante. Deus não vai usar ninguém que fica prostrado pelos cantos, desanimado, desesperançado. Talvez é a sua situação, você que está assistindo esse vídeo aqui. Primeira coisa que Davi fez quando ele recebe uma notícia ruim, ele levantou-se. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Minha querida, enfrente seus problemas e siga em frente. Esse é o tema dessa mensagem: enfrentando problemas e seguindo em frente. Davi, quando ele recebeu uma notícia ruim, ele se levantou. Deus está falando para você aqui nesse momento: levante-se, levante a cabeça, olhe para o alto, olhe para cima. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do alto. É por isso que você tem que se levantar. Você tem que olhar para cima, porque o teu socorro, ele vem do Senhor. Davi, diante de uma notícia ruim, ele se levantou. Uma notícia ruim nos abala emocionalmente, psicologicamente, nos desanima, mas o importante é você se levantar. Às vezes nós receberemos notícias ruins que nós não gostaríamos, mas é preciso se levantar, é preciso crer em Deus, é preciso confiar em Deus, é preciso colocar a nossa vida na mão de Deus e pedir-lhe força para nós continuarmos a nossa caminhada, enfrentando esse problema e seguindo em frente. A segunda coisa que Davi fez está no texto: ele lavou-se. Na Bíblia, lavar-se significa purificar-se, limpar, limpeza. A água simboliza purificação. Davi se purifica, Davi se lava e Davi se renova. A primeira atitude foi levantar, depois ele se lavou.
Quando você chega em casa depois de um dia intenso de trabalho e vai para o chuveiro e toma uma ducha de chuveiro, aquela água abençoada, você renova a força. Davi, então, diante do problema, ele renova a sua força. Deus espera isso de você, porque Deus está aí para te ajudar, mas Ele espera uma atitude. Levante-se. Davi lavou-se, Davi ungiu-se. O óleo na Bíblia, ele representa o Espírito Santo de Deus. Sabe como você vai conseguir vencer os seus problemas? Com o Espírito Santo. E eu desejo que o Espírito Santo esteja aí com você agora. É Ele quem pode mudar a sua história, é Ele quem pode mudar a sua vida. Que o Espírito Santo entre na sua mente, no seu coração, na sua vida, que Ele te convence da justiça, do pecado, do juízo, e que o Espírito Santo de Deus te ajude a caminhar nessa terra. Levante-se, lave-se, unja-se. O Espírito Santo já está aí com você, e é Ele quem te dará força. A quarta coisa que Davi fez, ele mudou de veste. Na Bíblia, trocar de veste, mudar de veste, significa começar de novo. Significa que algo deu errado ali atrás, mas eu vou começar de novo. Não importa quantas vezes as coisas deem errado para você, o importante é quantas vezes que você está disposto a começar de novo. Muitas empresas hoje, muitas pessoas de sucesso hoje, pergunta para elas quantos fracassos elas teve na vida. Elas vão te falar que não foram poucos, foram muitos, mas elas sempre tiveram a força de começar de novo. Comece sempre, recomece sempre que for preciso, porque a sua vitória pode estar nesse novo recomeço que você está empreendendo. Querido, Davi, a quinta coisa que ele fez, deixa eu te falar, isso aqui é muito importante. Ele entrou na casa do Senhor. É na casa de Deus que a nossa força é renovada, que a nossa fé é renovada. Nesses tempos que nós estamos vivendo de crise, de pandemia, a gente precisa ir para a casa de Deus. A gente precisa renovar a nossa força. A gente precisa vencer esse medo, esse trauma, essa insegurança que a mídia colocou em muitos. Você precisa continuar vivendo. É na casa de Deus que a gente recebe uma palavra, é na casa de Deus que a gente é motivado, é incentivado a continuar vivendo, porque só Deus pode nos ajudar nesses momentos difíceis. Você que está ouvindo essa mensagem, se você parou de ir para a casa de Deus, volte. Você que está ouvindo essa mensagem, nunca foi na igreja, vá. Você que está ouvindo essa mensagem, pegue a sua Bíblia na sua casa, estude a palavra de Deus, ore, jejue, busque ao Senhor. Davi, ele se levanta, ele se lava, ele se unge, ele troca de veste e ele foi para a casa de Deus, ele foi para a presença de Deus. Davi não ficou reclamando, lamentando, murmurando pelo filho que perdeu. Ele se levanta, ele fortalece o seu espírito, ele fortalece o seu emocional. A Bíblia diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só Deus, através de Jesus Cristo, pode te ajudar nesses momentos difíceis que você possa estar enfrentando. Vá para a igreja. Igreja é o hospital de Deus. Igreja é lugar para gente ferida, machucada, para ser tratada, curada, medicada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus possa te dar força para você se levantar. Vai para a casa de Deus. Depois Davi foi para a casa dele, comeu pão, mas primeiro ele foi para a casa de Deus. Primeiro a gente dá prioridade é para Deus na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, depois as outras coisas serão acrescentadas. Enfrente os seus problemas e siga em frente. Você só vai conseguir vencer os seus medos, seus dilemas, seus problemas, se o Senhor Jesus estiver com você. E como eu creio que Ele está, e se você abrir o seu coração para Ele, você vai viver o sobrenatural. E quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer: como eu consegui chegar até aqui? E quando as pessoas te perguntar, você vai falar: foi Deus. Tudo foi Deus. Não foi sorte, foi Deus. Não foi a minha capacidade, foi Deus. Eu não tinha condições, foi Deus. É Ele
quem me levantou, e por isso eu estou de pé hoje. Então eu creio que você vai levantar dessa depressão, você vai levantar dessa angústia, você vai conseguir romper com esse medo, você vai conseguir sair de casa, você vai conseguir ir para a casa de Deus, você vai conseguir levantar-se diante das notícias ruins que a vida nos impõe, que a vida às vezes nos coloca. Deus vai te ajudar nesse momento. Se você crê nisso, você vai viver o sobrenatural de Deus. Levante-se, levante. A palavra de Deus para você é: enfrente os seus problemas e siga em frente. Eu quero orar para que Deus te dê força para você se levantar. Eu não sei o que você está passando, Deus sabe, e Ele vai te ajudar para a glória do nome dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia. Estamos aqui na Tua presença, de onde nós jamais queremos sair, e tem uma pessoa do lado dessa tela, do outro lado, precisando do Senhor. Eu não sei a área que ela precisa, mas o Senhor sabe. E segundo a cada área que cada um aqui precisa, eu peço ao Senhor que o Senhor intervenha. Davi se levantou no meio da tragédia, no meio da perda, no meio do caos, no meio de uma notícia triste, ruim, dolorosa, doída, mas ele se levantou. Ajude essa pessoa que está do outro lado da tela a se levantar. Ajude esse meu irmão a enfrentar os problemas dele e seguir em frente, confiando no Senhor, que ele possa olhar para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é aquele que nos dá esperança, o Senhor Jesus é aquele que nos coloca de pé. Abençoe, meu Deus, a vida de cada um, a família de cada um, o trabalho de cada um, abençoe a mente de cada um, porque quando a mente está bem, quando o espírito está bem, conectado com Deus, as outras áreas da nossa vida serão bem-sucedidas também. Abençoe, levante essa pessoa que está caída, deprimida, para baixo, cansada, querendo desistir da vida, achando que é o fim da linha. Meu Deus, levanta essa pessoa e mostra para ela aquilo que o Senhor tem para ela, que eu sei que é grandes coisas que estão por vir. Meu Deus, muito obrigado. Que o Senhor abençoe a cada um e que essa pessoa que está ouvindo esse vídeo ainda vai dar um testemunho que através dessa palavra a vida dela foi mudada. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença, por você ter parado aí o seu tempo para assistir esse vídeo. Para mais vídeos como esse, entre no meu canal no YouTube, o Pastor Jefferson Amaral, se inscreva lá e ative as notificações para você receber essa mensagem de Deus para o seu coração. Um forte abraço e que Deus te abençoe a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.